Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Vem ver o que o Andrés Pereira falou após a vitória do Palmeiras por 2-1 sobre o Sport Cristal. Ele fez uma revelação bombástica. Quer saber o que ele falou? Assiste o vídeo até o final, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos para você e no precinho, com desconto. Bora pro vídeo. Mais difícil do que se imaginava. O jogo estava caminhando para o empate em 1-1. Eis que um pênalti foi marcado para o Palmeiras e a partida foi finalizada em 2-1. 3 pontos em casa. O Palmeiras agora tem 4 na Libertadores. E vamos mostrar os melhores momentos desse jogo. Noite de Libertadores raramente combina com tranquilidade. Mas ali tinha a explicação. Da última vez que o Sporting Cristal veio encarar o Palmeiras no ano passado, teve despedida de Estevão e gol de quem nem estaria em campo agora. Rafael Veiga, Paulinho, Facundo, 6-0. A exceção era Flaco Lopes, artilheiro do time na temporada, confirmado entre os titulares. O argentino era a referência de um ataque que estava a um gol de chegar à marca de 500 na história da Libertadores. Uma equipe há 25 jogos sem saber o que é perder como mandante. O Palmeiras tinha favoritismo pra lá de justificado, mesmo sem Vitor Roque e Paulinho. Também sem Maurício, com gripe, sobrou para Sosa a vaga no time titular. E o paraguaio desperdiçou uma enorme chance de abrir o placar, logo aos 5 minutos. Antes dos 10, John Arias soltou a bomba. O goleiro Henriques foi buscar. Aos 17, o inacreditável. Mais um passe açucarado de Marlon Freitas. Giai jogou na área e Arias quase marcou. E o gol amadurecia, até sair pelo alto. De zagueiro, Murilo, o dono do gol número 500 do Palmeiras na história da Libertadores. Murilo de cabeça! Uma marca histórica pro time do Palmeiras! E o Palmeiras seguiu em cima. Sosa teve mais uma cara a cara, agora com menos ângulo, e parou de novo no goleiro do Cristal. Um primeiro tempo de ataque contra defesa. Foram 17 finalizações do Palmeiras. Faltou um pouquinho mais de calma de mim mesmo, dos outros jogadores. Como a gente criou bastante e não conseguimos fazer o gol, você fica um pouco mais ansioso na frente do gol. Mas a defesa verde falhou no único momento em que foi exigida. Ávila cruzou, Gonzalez pegou de primeira. Um golaço, com rara felicidade. Lindo, 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 lindo! Gonzalez! Na volta do intervalo, o primeiro lance perigoso foi com o John Arias. Chute bonito para defesa melhor ainda de Henriques. Mas como só valia pelo alto, lá foi o Palmeiras. Cruzamento de Kelvin, assistência de Gomes e gol de Flaco Lopes. O artilheiro recolocava o Palmeiras na frente. Mas não contava com o impedimento, marcado pela arbitragem de Piero Massa do Chile após checagem no VAR. Por falar em VAR, o Palmeiras reclamou pênalti em Arthur aos 30 minutos do segundo tempo. Quando a bola parou, o VAR funcionou, desta vez a favor do Alviverde. Lance checado, pênalti anotado. Fico muito feliz por ter metido o Arthur na hora que meti e foi ele que acabou o penalti. E fico feliz também por o meu capitão ter ido falar com o árbitro para ir ver o VAR, porque acho que era demasiado evidente que havia um penalti claríssimo para marcar. Não passou, se eu não me engano, no telão, não consegui acompanhar, foi muito rápido, mas eu isento qualquer tipo de responsabilidade de arbitragem. O futebol é assim, às vezes é a nosso favor, às vezes é contra, e hoje, infelizmente, por um detalhezinho, a gente não leva um resultado melhor para Lima. Nova chance para o Palmeiras, nova chance para Flaco Lopes. E ele não costuma perder. Flaco Lopes pro Verdão. Agora Palmeiras 2, Cristal 1. Se o Arthur acabou sendo decisivo, o atacante Luigi, outro jovem que entrou no segundo tempo, também poderia ter sido. Em belo lance, quase marcou o seu. Carlos Miguel ainda apareceu com uma defesaça no fim do jogo.
precisamos mais do que nunca estar todos juntos, precisamos mais do que nunca jogar juntos. Prevejo um ano extremamente difícil dentro e fora do campo. Depois de certa pressão e de susto, o Palmeiras pôde respirar em paz. A minha equipa está muito bem treinada, tem um controle emocional absoluto, é uma equipa que nunca desiste, é super resiliente. É aquilo que eu me vejo, é o espelho do treinador, é jamais desistir contra tudo e contra todos e vamos em frente. Depois deste 2-1, o grupo ficou da seguinte maneira, grupo F da Libertadores. Palmeiras lidera com 4 pontos, seguido pelo Sporting Cristal e Cerro Porteño com 3, e o Júnior Barranquilla, que empatou com o Palmeiras na estreia, ficou apenas com 1 ponto. Edu Dracena, não foi aquela atuação fácil, aquela perspectiva de goleada, de um jogo mais fluido, mais solto, que o Palmeiras pudesse realmente destravar a partida. Foi um 2-1 conseguido no final e com dificuldade, hein? Muita dificuldade, Renata. A gente está vendo o Palmeiras, quando enfrenta equipes que marcam em bloco baixo, tem muita dificuldade em entrar na defesa adversária. Então, por mais que ontem até criou algumas chances, né, para fazer mais gols, só que aí acaba, de repente, na questão da finalização. Então eu vejo que o Palmeiras tem, como foi contra o Corinthians, que não conseguiu entrar com 2 jogadores a mais, foi o que aconteceu ontem também. E aí no primeiro tempo criou, só que no segundo tempo o Palmeiras baixou muito a guarda, não sei realmente o que aconteceu. Eu, na minha visão, né, o Arthur já tinha que ter começado como titular, né, não dá para você colocar um Kelvin, você improvisar um lateral direito na esquerda, já que você tem um menino, por mais que ele não jogou tão bem assim no primeiro tempo na Libertadores lá contra o Júnior, mas pô, é jovem, tá estreando ainda na Libertadores, então dá uma sequência maior. E aí o retorno do John Arias, que a expectativa também era muito grande, infelizmente não conseguiu também performar da maneira como a gente imagina, só que aí é aquela coisa, venceu, acho que isso é o mais importante. Por mais que de repente se questione algumas atuações de alguns jogadores, o Palmeiras fez a lição de casa, conseguiu vencer um adversário que tinha ganho na estreia e agora é continuar na caminhada e líder do grupo. Cicinho, eu sempre digo que na Libertadores o primeiro objetivo é vencer. Depois ninguém vai lembrar se foi com dificuldade ou não. Mas o Palmeiras vem fazendo algumas partidas onde ele não tem aquele desempenho que ele vinha apresentando há 2, 3 semanas. E ganhou, ok, mas ainda não está convencendo. Não é aquele jogo do Palmeiras que apresentou, por exemplo, no Paulistão. Mas é normal pelo desgaste também, pela cobrança. O Palmeiras ontem acabou flertando com o resultado aí, porque se tivesse concentrado melhor nas finalizações, teria feito mais gols e estaria mais tranquilo e talvez não estaríamos tendo esse discurso de não foi pênalti. Então, assim, não foi a questão do pênalti que fez o Palmeiras ganhar, se bem que definiu o resultado. Mas o Palmeiras, uma hora ou outra, ia fazer gol. Se continua 1-1 e não dá o pênalti, o Palmeiras ia continuar batendo na tecla, porque o Abel ele citou um ponto que é característica do time dele, é não desistir. Então o Palmeiras iria criar de uma outra maneira um outro tipo de resultado. O Abel provavelmente faria outras substituições, colocando o zagueiro lá na área para cabecear, enfim. A gente não sabe a estratégia, mas é um Palmeiras forte. É adivinhar, um Palmeiras forte que mesmo não jogando o seu melhor futebol, é convincente e é superior. Então, assim, o Palmeiras vai classificar e vai lutar, sem sombra de dúvida, pelo título. Ronaldo, o que a gente ainda não pode afirmar é se o Palmeiras vai ter essa melhor campanha geral, mas deve brigar até o final. Só que ontem correu riscos, poderia ter terminado empatada a partida, teve gol anulado do Flaco Lopes, acho que bem anulado, a gente viu a imagem até bem clara, mas depois vem um pênalti e esse pênalti acaba consolidando o resultado. E você falou tudo, que não dá pra afirmar que vai terminar em primeiro. O que dá pra afirmar é que o Cicinho tá ficando louco. Por quê? A análise dele. O que ele falou? O Cicinho dele essa semana não tá muito boa pra você, Cicinho. Ué, só porque contrariou você? Porque você está se contradizendo. Não contrariou só a mim. A ele próprio. Por quê? Porque ele acaba dizendo que o pênalti não influenciou no resultado, mas foi 2-1, Cicinho. Depois você vem com uma história que o Palmeiras estava criando, e o jogo foi difícil. Podemos ouvir o áudio do VAR, da comunicação do VAR e do juiz de campo? Vamos dar uma olhadinha e ouvir também. Maria! Sem foul! Não. Otro ángulo, dale, recupera limpio, va corriendo ambos, recupera limpio Palmeiras. Tengo ataque Palmeiras ahora, Nacho.
Va corriendo un poquito más atrás con 6 velocidad normal para que le mire el Edson y yo voy al vivo. Vale. Va corriendo. Revisa tranquilo porque es meta y el arquero va a demorar. No lo voy a apurar. Ahí está. No, esa es la otra. Con esto me parece que hay una zancadilla con esta cámara. Tenemos la de atrás, esa. Mira, es la que está repitiendo el programa. Vamos a reclamarte, pero ojo que Bagoma a reclamarte. Bagoma a reclamarte, lo mandaron de la banca, Meta, señor. Es que claro, el balón va adelante y lleva el control y termina tropezándolo. Sí, vale. Al lado. Abajo. Me parece que lleva el balón controlado adelante y el celeste termina haciéndole una zancadilla de mano. Lo termina tropezando. Me parece que esta es la mejor cámara que se ve la zancadilla. Comparto Nacho. Perfecto. Vamos a revisar la PP entonces. Pero dale con escúchame, mira, tenemos un posible penal, estamos chequeando la PP. Dale un segundo, por favor. Dale. Ok, perfecto. Inversa. Sí, Piero, te recomiendo un field review por potencial penal. Piero, ambos corriendo, pero el verde tiene el balón adelante y el otro lo toca atrás y lo hace caer de manera imprudente. Acá estoy. Ábreme la señal. Fíjate que el balón lo tiene adelante el verde y el celeste le tropieza la pierna de manera imprudente. Dale. Perfecto. Tiro penal sin tarjeta. Miguel. Bom, a comunicação foi sendo desenvolvida entre a equipe do VAR e o árbitro, até que ele chega no monitor, olha as imagens e aí tem a definição por pênalti sem cartão. Essa foi a comunicação apresentada. Agora eu quero a opinião de vocês e eu começo com Edu Dracena. Renata, vamos lá. A partir do princípio do seguinte, do último jogo que foi contra o Júnior Barranquilla, um lance, um pênalti do Maurício ali, que foi chutar e tirou o pé, tocou no adversário. Cara, aí é nítido que tocou na perna do Arthur. Ah, foi sem querer, mas sem querer é falta também. E dentro da área é pênalti. Pra mim não tem discussão. Né? As pessoas querem discutir o quê? Que não foi pênalti, não houve o toque. Só se for cego. Aí é a questão de ser clubista. Agora, olha aí. Tocou realmente, na minha visão, acertou. E pênalti, claro. Cicinho, depois de toda essa conversa, imagens repetidas inúmeras vezes, qual é a sua conclusão? A conclusão é que é pênalti. Não tem jeito. Igual o Edu falou, sem querer. Você querer também engravida. Você não planeja, mas às vezes sem querer. É isso, Cicinho. Entenda bem, pra quem é casado, gente. Pra quem é casado. Nosso pastor não tá bem. Não é verdade? Você não planeja, mas aí, depois de 9 meses, você vê o resultado. Então, sem querer também é pênalti. Olha, a produção de vários ângulos dessa jogada, a gente consegue perceber que foi pênalti, que tem um calço. E eu daria esse pênalti. E acho até que o árbitro ele foi bem convicto, não teve muita dúvida, olhou lá e já marcou a penalidade. Ronaldão, e você? Eu vou com o Cicinho. O quê? Eu vou com o Cicinho. Acontece, né? Mas, Renata, vale ressaltar também o árbitro, ele tá de frente ali, bem próximo, só que ele não vê o contato atrás. De não, frente, foi no monitor que ele marcou então, de frente você realmente não consegue ver um toque. Tá mas todo por mundo trás... tentando explicar. Tudo bem, vai, pênalti, vai. Pro Abel não reclamar, vai. Não, vai. Não, o que me convenceu, o Zé Ricardo, exatamente, sim. O Zé Ricardo, ele que poderia ter reclamado na coletiva, poderia falar em absurdo, escândalo, porque ontem na internet era isso que tinha. Eu não sei se eu posso falar muito, se eu vou tomar punição também, mas com certeza ele faz falta, ele é muito importante pra gente. Ele tenta, agora não estando com a gente no próximo jogo, nos próximos, ele sempre tenta falar com a gente o que a gente tem que fazer sem ele. Então é uma experiência diferente, mas com certeza a gente sente muita falta dele e pô, não sei nem se eu posso falar alguma coisa, se eu vou ser punido, então melhor deixar quieto. O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 2-1 na quinta-feira no Allianz Parque pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Após a partida, o zagueiro Murilo alcançou um novo recorde com a camisa do Palestra. Chegou na quinta posição de ranking de atletas com mais vitórias na história da Libertadores, com 55, ao lado do argentino Franco Armani, do River Plate da Argentina. Quem também bateu um novo recorde foi o Flaco Lopes. O jogador alcançou um novo recorde com a camisa do Verdão. O Palmeiras volta a campo contra o Atlético Paranaense no domingo, às 6h30 no Allianz Parque pela 12ª do Brasileiro. Na competição, o Palmeiras é líder com 26 pontos e possui 6 de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado com 20 pontos. Essas foram as notícias do Palmeiras, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.